Capítulo 61. Resistências. A soma dos dias é resultado de poores do sol e levantes, transformando o tempo em diferentes presentes, não mais como antes. Puxados por uma força frágil, tal cristal, e forte como o diamante. Verdade óbvia. Em 19 de abril de 1943, inicia o levante do gueto de Varsóvia. Num ato de resistência à ocupação nazista, quando já no espaço havia poucas sobras. Os remanescentes sabiam que se ficassem passivos teriam o mesmo destino dos que já haviam ido para o campo de extermínio Treblinka, sem volta, dispensando prova. Então, formaram uma organização judaica combatente para lutar até a morte se preciso, para evitar que seus fins fossem iguais, forçando boas novas. 750 judeus combatentes, enfraquecidos de fome e doença, mas valentes, indo em frente com armas artesanais. Versus um esquadrão alemão bem disposto e alimentado, forte, treinado e armado, que se surpreendeu com a gana do adversário parecendo ter mais. Ato de extrema coragem, fincado na esperança de sobreviver, que resistiu por um mês, até 13 de maio de 1943. Passos, bombas, tiros, escombros. Gritos aflitos. Crianças mortas sobre mulheres que as tinham nos ombros. Prédios em chamas. Sonhos de liberdade. Sacrifícios e gueto destruído pela maldade. Os alemães explodiram a grande sinagoga. Importante símbolo de menção religiosa. Mais prisões e deportações para campos de trabalho forçado e a fuga de uns poucos vigorosos aguerridos que se uniram a guerrilheiros antinazistas em florestas de outro lado. Força é mais resistência que potência, para construir um novo amanhã. E vale para toda crença, judaica, cristã ou pagã. Capítulo 62. Nascimento de exemplos. No mundo, maldade não faltava e de bondade não havia sobra. Ações e reações convidando todos para refletirem sobre como iam construindo suas obras. Em Toulon, Pauline com 17 anos, já não ia mais à escola. As aulas acabaram de vez. Forçadamente, a França aprendia uma péssima e triste lição, ditada pelo exército alemão dando exemplo de brutalidade, intolerância e rispidez. Aulas suspensas. Exceto as de maus tratos e ofensas. Mas alguém ainda estava em sala para resistir ao mal. E líderes franceses organizam um Comitê de Libertação Nacional com Charles de Gaulle na liderança unida, em 3 de junho de 1943 constituída, dando novo posto ao general. Tropas também se agitam por todos os territórios. O soldado Ernesto já está ciente da necessidade de fortalecimento contra a resistência e faz o mesmo, acatando o convocatório. Semanas depois, no dia 22, submarinos alemães são retirados do Oceano Atlântico, ao norte, por conta do avanço da marinha americana que pôs fim à soberania alemã e à batalha naqueles mares. Devolvendo à sereia daquelas águas o seu cântico e regressando tranquilos ares. O cerco a Hitler vai se fechando a oeste. De volta à França, em 8 de julho, morre Jean Moulin, em Metz, região nordeste. Possivelmente vítima de lesões de tortura, após perícia em seu corpo e vestes, caçado pela Gestapo, polícia secreta alemã, do Estado. A figura de galã, frágil e sensível, se opunha ao convicto intelecto de lutar até o fim pela liberdade de seu povo contra desafetos. Um símbolo. Um herói. Que para jovens, como Jorge, irmão de Pauline, surgira como ídolo. Que outros influenciam e constroem. Capítulo 63. Saídas. Apesar da invasão em sua cidade, que a fez mudar de casa e bairro reduzindo a familiaridade, Pauline e parentes continuaram morando lá por mais algum tempo, moldando-se às necessidades. Restrição de informações imposta pela censura, e ter de pegar logo bem cedo, um mísero kit com escassos itens de higiene e alimentos, variação da carta de racionamento, que os alemães liberavam só uma vez para passarem um mês, era o maior tormento desta até então, fase da vida mais dura que beirava a insensatez. Apuros. Como presos sem algemas vivendo sob um cárcere sem muros. As circunstâncias exigiam jogo de cintura para escapar da ditadura e criatividade como fuga das adversidades.
não bastava apenas dividir roupas e pão. Era preciso usar folhas de árvores para forrar lençóis, improvisando um novo colchão, bebericando gotas de água que umedeciam um algodão. Realidade de muitos, se virarem com pouco. Sofrimento gratuito, sem paz nem conforto. Como presas constantemente ameaçadas por uma matilha, resistindo dia após dia, torcendo por uma salvação sem saber se viria. Não sendo possível notar que uma luz de esperança estava a se aproximar, vinda do sul da Itália, via Sicília. Em 10 de julho de 1943, novas frentes americanas e britânicas desembarcam por lá, passando a controlar a ilha. Posteriormente avançam ao norte, em bombardeio aliado sobre Roma, engrossando a guerrilha. Eventos que não chegaram aos ouvidos de Paulina e família. Sem motivos para exaltar a ilusão da salvação, sufocando a ausência de feriado em mais um 14 de julho sem festa, sem fartura, sem fogos e sem clima para celebrar a queda da Bastilha. Capítulo 64. Traição e aproximação. Era tudo ou nada, em tudo. Como o título da canção de Frank Sinatra, uma das músicas mais tocadas nos Estados Unidos em 1943 no mês de julho. Que ao lado do filme Casablanca, entrava para o hall do sucesso do cinema internacional de uma vez, coincidentemente unindo a expressão e o nome, 6 meses depois daquela reunião no Marrocos, determinando a ação que culminou em mais uma derrota de Hitler no embate mundial, abalando sua solidez. Já que no dia 25 daquele mesmo mês, o governo absolutista de Mussolini, aliado na Itália, é derrubado por parte do Grande Conselho Fascista, e o mesmo é preso por ordem de Emanuel III, da Península, o rei. O fim do fascismo italiano é anunciado, e Benito, o líder mor, é aprisionado. Porém, havia algo de errado que Adolf já estava desconfiado. A Terra da Bota vinha negociando em surdina, condições de rendição aos aliados. Ato de traição à Alemanha, encoberto pela incompetente liderança militar local e seus fracassos. Camuflando a factual situação do país à beira de um colapso. Resultando na prisão da figura-chave do segregacionismo por sua própria polícia, induzindo a um ato pávido. Mas, escondendo a real intenção de entrega, ingerida pelo Führer com sensação de um gole ácido. A deslealdade é uma ação de extrema gravidade. Algo intolerável, ainda mais numa guerra. Uma apunhalada pelas costas que não cicatriza e para sempre não se supera. A resposta certamente viria. No cinema, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman demonstravam perfeita sintonia. Enquanto, na vida real, Hitler, Ernesto e Pauline, por aversões, nem imaginavam que se aproximavam. Era só questão de dias. Uma ironia. Capítulo 65. Golpe à distância. Agosto de 1943. Pelo mundo, a cada sol nascente, um novo incidente. Em Quebec, Canadá, uma conferência acontece com Churchill, o ministro britânico e Roosevelt, o americano. Presidentes, presentes. Que definem, para mais à frente, a abertura contra a Alemanha em território francês, de uma segunda frente. Ao passo que, nas Ilhas Salomão, continuavam medindo forças, Estados Unidos e Japão, em uma sanguinária e enfadonha sucessão de acontecimentos cozinhando um desfecho dos mais violentos em termos de repercussão. Não há mais zona estável ou área apaziguada. Na Itália, o 7º braço do exército estadunidense chega a Messina e a Babel é instalada. Muitas vozes. Diversos comandos. Muitas ordens. Nervos aflorando. Sotaques de todos os cantos. Várias fisionomias por seu líder lutando. Interrogações nos diálogos. Mímicas e línguas se expressando. Salvação a peso de entrega conforme os dias iam passando. Confiança de estranho a colegas em mistura com o novo mês chegando. Até que em 3 de setembro, a Península Itálica assina o armistício com os aliados. Um acordo formal de cessar-fogo e cooperação é instaurado. A campanha é iniciada. Um alívio para quem estava preocupado. Espalhando o sentimento de proteção, no pensamento e coração dos italianos viventes no território, que logo é hospedado. Entretanto,
Uma notícia recebida por Hitler como chancela de rasteira em seu domínio e regime, deixando o Führer enfurecido e por um novo senso de vingança dominado. Algo que atingiria, a queima-roupa apesar da distância da fronteira de casa, um certo italiano soldado, a partir de agora, acuado.